Olá, paz do Senhor, que eu gostaria de ler hoje em 2 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 20. Uma breve oração antes. Senhor, meu Deus e meu Pai, que teu Espírito Santo traga o alimento para a minha vida e eu possa compartilhar com aquele que necessitar ouvir essa mensagem e que essa pessoa também possa ser ricamente alimentada e edificada em nome de Jesus. O texto diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Aqui Pedro, nesse capítulo, ele começa falando assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Então o contexto traz um alerta, uma advertência de Pedro sobre pessoas que em algum momento até foram convencidas da verdade, cheias do Espírito, andaram no Espírito, começaram no Espírito, começaram humildes, começaram tementes, começaram rendendo a Deus a graça, rendendo a Deus a glória, pedindo a Deus a direção, humilhando debaixo da potente mão do Senhor, vivendo naquela proposta de buscar a Deus, de ler a palavra, de estudar a palavra, de orar antes de dar opiniões, né? O primeiro amor. E de alguma maneira essas pessoas começaram no espírito e terminaram na carne. Então a advertência de Pedro está para pessoas que já são talvez experientes, amadurecidas, mas já não consultam ao Senhor, já se sentem um pouco independentes da presença de Deus e já começam a dar passos sozinhos. Lembrando, que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não foi um homem perfeito. Mas a palavra menciona em alguns momentos Davi pedindo ao Senhor direções. Deus, eu vou para qual cidade? Eu vou entrar na batalha? Eu não entro na batalha? Então, acredita-se que o fato de Deus tê-lo escolhido é exatamente a sua submissão à vontade de Deus, o seu reconhecimento de que Deus era o dono do reino, não era ele. Então, o que isso nos ensina? Que o nosso cargo, o nosso título, aquilo que a gente faz para Deus, seja aquilo que for, pessoas às vezes não têm título, eu não tenho título, mas o que eu faço para Deus? Eu o consulto, eu pergunto se está legal, eu faço porque Deus me orientou a fazer, eu faço com qual propósito? Eu estou querendo compartilhar um conhecimento ou eu estou querendo engrandecer o meu nome? São essas as reflexões que são necessárias a qualquer pessoa que se compromete em servir a Deus, seja no espaço que for. E o sucesso sempre será garantido por meio da submissão a Deus, como o rei Davi era um homem submisso, era um homem temente, era um homem que... Perfeito? Não. A gente tem que ter essa consciência de que perfeitos não somos, capacitados, Deus está vendo em mim uma capacidade especial? Não, ele até sabe que eu tenho algumas qualificações que me tornam uma melhor escolha para aquela determinada área, mas sem dúvida o que vai fazer a diferença, o que vai me tornar mais capacitada, é o meu reconhecimento de que preciso de direção, de que preciso da voz de Deus, de que preciso fazer conforme a palavra de Deus me ensina. Então, Pedro está falando de homens, já no tempo dele,
que viviam movidos por avareza, que exploravam as pessoas com palavras falsas, né? Vamos ler aqui o capítulo, né? Que introduziram heresias destruidoras, práticas libertinas, escravo do pecado, desejos impuros, né? Eu não estou nem lendo o trecho inteiro, eu estou assim, onde meu olho está batendo, eu estou lendo. São como animais irracionais, disse Pedro, criados pelo instinto e que nasceram para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Ele está dizendo de homens que, de alguma forma, por mais que sirvam a Deus, são mestres. Aqui ele está falando que são mestres. Ele está dando uma exortação aos falsos mestres, assim como na época do Antigo Testamento tinham falsos profetas. Pessoas que viviam o quê? De engano, de mentira, que viviam na carne. E aí a carne, é óbvio que Pedro está ampliando o debate, né, o raciocínio dele, não apenas para pecados sexuais, para adultério, para fornicação, para lascívia, sensualidade, tudo isso está envolvido? Sim, mas não é só isso. Ele está dizendo o geral, aquelas pessoas que entram na carne. E carne, Paulo vai falar das obras da carne, ali em Gálatas 5, e aí vai ter invejas, porfias, glutonaria, bebedices, vai ter um quadro geral de carnalidade, é tudo aquilo que não vem do Espírito Santo, que não tem o teor do Espírito Santo, que não tem inspiração de Deus, que não teve direção de Deus. E o mestre, ele precisa ter na sua vida a essência do Espírito Santo, ser direcionado por Deus para os estudos e aplicar um conteúdo bíblico para aquilo que ele está ensinando. Ele precisa ter um foco. Jesus, como mestre, ele glorificava a Deus, ele buscava levar pessoas a Deus, ele buscava ser usado pelo Espírito Santo nos seus ensinos, nele nos sermões. Ele queria chamar o povo à presença de Deus. Então, o propósito do mestre precisa estar afinado pelo Espírito Santo. Jesus, para dar aulas, ele primeiro vivia. Então, se vamos ensinar, se vamos passar a mensagem, vamos ter que buscar praticar, vamos ter que ser o primeiro exemplo daquilo que estamos dizendo. Então, é uma coisa grave, é algo que requer atenção e, em breves palavras, se começou no Espírito, permaneça no Espírito, porque senão o estado vai ser pior. Se foi difícil para começar, vai ser difícil, mais difícil ainda depois de uma longa caminhada. Essa pessoa que já se desviou, às vezes, de alguma forma da fé, mas ainda pratica aquilo que está fazendo para Deus, mas já não tem mais a presença de Deus, já perdeu a essência do Evangelho na sua vida, já não tem mais o temor, já não se preocupa com o próximo, já se preocupa com o nome, se preocupa com o título, se preocupa com ele mesmo, em dar glória a si, se preocupa com reconhecimentos humanos, se preocupa com status, e não são essas as coisas que Deus... Não são essas as coisas que vão glorificar o nome do Senhor. O que vai glorificar o nome do Senhor é a gente olhar para a palavra e falar: Senhor, me ensina. Eu quero ser um mestre segundo o seu coração. Como o rei Davi foi um rei segundo o seu coração, eu quero ser um mestre segundo o seu coração. Eu quero fazer isso para a tua glória. Eu quero fazer isso por amor do teu nome. Eu quero fazer isso por amor do meu próximo. E, em breves palavras, porque pretendo voltar àquele formato menorzinho, né? É um cafezinho, é um alimento breve para o dia, e que essa palavra possa... para mim, a reflexão é muito importante, e eu espero que essa palavra tenha também um peso na sua vida, e terá, dependendo daquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração. Não é o que eu falar. O que eu falar pode te criar um insight, mas é o Espírito Santo que tem que falar no seu coração.
né? E o Espírito Santo está falando no meu coração. Amém? E que tenha um dia abençoado, uma manhã abençoada, à noite, eu não sei a hora que você vai assistir, quantos vão assistir, mas é o que eu estou meditando e o que eu estou compartilhando, e espero que seja para a glória de Deus. Deus te abençoe.